Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos à nossa rúbrica Poetas no Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje o nosso convidado é Henrique Doria e faz parte de uma homenagem ao nosso grande poeta Eugênio de Andrade. É uma edição especial. Eugênio de Andrade faria 99 anos no dia 19 de janeiro. Henrique também é especial porque foi amigo e colega. Diga-nos dessa sua experiência de ter convivido com um poeta tão especial como Eugênio de Andrade. Não fui propriamente amigo, né? Convivi um pouco com ele, não tanto como desejava, porque eu não vivia aqui no Porto na altura a maior parte do tempo, passava uma pouca parte do tempo aqui no Porto, mas convivi com o Eugênio e tive a honra enorme de ele ler o meu primeiro livro, de me ter encorajado bastante e de me ter oferecido a obra dele. E isso foi muito bom. Depois continuei a encontrar-me esporadicamente com ele e a ir a alguns recitais de poesia que ele deu inclusivamente portanto, tive algum relacionamento, acompanhei um pouco a vida dele, particularmente desde 1980 até à morte dele, sempre para mim, desde muito novo, o Eugênio foi uma referência na poesia portuguesa. E na poesia do mundo. O Eugênio era uma pessoa muito especial, um homem extremamente delicado. No relacionamento com poetas era um homem extremamente delicado. O carinho que ele tinha particularmente com o Manuel António Pina, que era um amigo comum, era enorme. A admiração, eu acho que era o poeta, provavelmente era o poeta mais admirado pelos portugueses durante muito tempo. Posteriormente, curiosamente, eu acho que o Eugênio tem sido um pouco esquecido. Eu não sei, eu creio que há aí uma guerrinha que houve, está no meio disso uma guerrinha que houve entre o Eugênio e o Herberto Helder. O Herberto Helder publicou uma antologia de poetas escolhidos por ele sobre as vozes comunicantes da poesia portuguesa no século XX, Eudóio Lélia Doura, e não incluiu o Eugênio. O Eugênio ficou extremamente ofendido e numa outra antologia que posteriormente fez, também não incluiu o Herberto. E talvez, devido a esse conflito e devido à grandeza do Herberto Helder, talvez ele tenha feito esquecer um pouco da grandeza do próprio Eugênio. Mas justamente porque o Eugênio é um grande poeta, sem dúvida nenhuma, um grande poeta da língua portuguesa. Agora, ele tem uma particularidade. Eu gostaria de ler um pouco aquilo que ele disse sobre ele mesmo numa entrevista que deu. Porque não há nada melhor do que ser o poeta a falar dele mesmo. Claro, fazer o seu retrato autobiográfico. Vamos ouvir, então. E com uma simplicidade incrível, como era a simplicidade, de certo modo, a complexa simplicidade aparente, extremamente complexa. No fundo, a poesia do Eugênio é muito complexa, porque, para além da poesia, junta a poesia à música e à própria pintura. Não nos podemos esquecer
que a poesia estava para Eugénio profundamente ligada à música e também à pintura. Ele fala sobre ele mesmo nesta obra Rosto Precário e diz: sou filho de camponeses, passei a infância numa daquelas aldeias da Beira Baixa que prolonga o Alentejo e desde pequeno, de abundante, só conheci o sol e a água. Nesse tempo, que só não foi de pobreza por estar cheio de amor vigilante e sem fadiga da minha mãe, aprendi que poucas coisas há absolutamente necessárias. São essas coisas que os meus versos amam e exaltam. A terra e a água, a luz e o vento consubstanciaram-se para dar corpo a todo o amor de que a minha poesia é capaz. As minhas raízes mergulham desde a infância num mundo mais elemental. Guardo desse tempo o gosto por uma arquitetura extremamente clara e despida, que os meus poemas tanto se têm empenhado em refletir. O amor pela brancura da cal, a que se mistura invariavelmente no meu espírito o canto duro das cigarras. Uma preferência pela língua falada, quase reduzida às palavras nuas e limpas de um cerimonial arcaico. O da comunicação das necessidades primeiras do corpo e da alma. Dessa infância trouxe também o desprezo pelo luxo, que nas suas últimas formas é sempre uma degradação. A plenitude dos instantes em que o ser mergulha inteiro nas águas, talvez porque o mundo não estava dividido, a luz cindida, o bem e o mal compartimentados, e ainda uma repugnância por todos os dualismos tão do gosto da cultura ocidental, sobretudo por aqueles que conduzem à mineralização do desejo no coração do homem. É um autorretrato fabuloso que ele faz dele mesmo e que só o pode fazer um grande poeta. Depois ele fala-nos das suas raízes poéticas. Ele vai ao cancioneiro medieval português, a Pero Miogo, Martim Codax, João Zorro, e depois fala de outras influências, particularmente Lorca, com quem ele teve contacto desde pequeno. Ele nasceu numa aldeia ali do distrito de Castelo Branco, do concelho do Fundão, ali junto mesmo uma aldeia arraiana, e então ele tinha família em Valverde del Fresno, ali junto a Monfortinho, e ia frequentemente a Valverde del Fresno. Ora, essas idas a Valverde del Fresno acabaram por fazê-lo ter contacto com Lorca e com a grande poesia espanhola. Ele próprio fala Raimundo Lúlio, São João da Cruz, Lope de Vega, Quevedo, Benito Pérez de Galdós, Menéndez Pidal, Machado, Unamuno, Ramón Jiménez, Alexandre Cernuda, etc. Tudo isso foram grandes influências dele, acompanhadas também das influências que ele diz fundamentais para eles. Camilo Peçanha, Pessoa, Rimbaud, Lorca, Rilke e Eluard. São as influências determinantes para ele. Para além disso, da música, particularmente Bach e Mozart. Portanto, ele é um poeta profundamente musical, como são musicais os poetas que ele próprio refere como suas grandes influências. No fundo, as suas raízes são as raízes da terra, as raízes elementares. E o seu amor é um amor à terra e um amor à mãe, a quem ele dedica um belíssimo poema que eu sei que a Fernanda gostaria de dizer. Gostaria de dizer, sim, e entretanto eu poderia dizer que esta identidade de Torga, porque ele de Eugênio de Andrade, porque ele também foi amigo de Miguel Torga, e provavelmente este elemental e este gostar da aldeia, não é? Esta paixão pela terra e pelos seus constituintes, poderão ter feito dele também esta simplicidade do campónio, porque ele também tem várias identidades conforme os poetas, os amigos e a vida da poesia, da literatura lhe vai oferecendo. Ele tem um poema da mãe, claro,
Isto é quase uma ode a todas as mães, ou é quase também um mapa do que vai acontecendo a todas as mães, e a dele não foi exceção também. E é um poema muito bonito. E ele diz: o mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes as palavras que te digo são duras, mãe. E o nosso amor é infeliz. Tudo porque eu perdia as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu. E até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. E eu saí das molduras. Dei às aves os meus olhos a beber. Mas não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. E este eufemismo é... Boa noite, eu vou com as aves, como todo o filho que voa, que tem que ir. Como, a propósito de Miguel Torga, muito... quando eles conheceram-se em Coimbra, porque em determinada altura o Eugénio, que começou a estudar em Lisboa, passou para Coimbra. E ele foi até aluno de um grande amigo meu, a quem eu devo muito, o Joaquim Namorado. O Joaquim Namorado deu ao Eugénio explicações de matemática. O Eugénio contou-me um episódio que aconteceu com ele e o Miguel Torga. Quando ele estava para publicar As Mãos e os Frutos, leu a obra, ainda por publicar, leu-a ao Miguel Torga. O Miguel Torga ficou tão comovido que foi buscar uma flor, uma rosa, e ofereceu ao Eugénio uma rosa. Com um ato de amor pela poesia do Eugénio. Foi um gesto lindíssimo que o Eugénio me confessou com imensa ternura pelo Torga. Claro. Alguma compaixão também neste dizer as coisas através destes elementos tão simples, tão sutis, e que Eugénio de Andrade, no fundo, são as próprias referências de como é que se consegue distinguir a poesia de Eugénio de Andrade de outros poetas portugueses e outros poetas também, de quem ele bebeu alguma inspiração, como o Fernando Pessoa e todos esses que também fizeram este caminho. Sim, Fernando Pessoa e particularmente o Camilo Peçanha. Ele deve muito, ele próprio me dizia que devia até mais ao Camilo Peçanha, e isso é nítido na obra dele, no musicado. O Pessoa é muito filosófico, o Peçanha é muito musical. Embora sejam muito distintos, a poesia dele e a poesia de Peçanha é uma poesia toda ela extremamente intimista, interior, enquanto que a poesia do Eugénio é uma poesia mais de sensações, da água, dos elementos, da água, da terra, do ar, do sol, dos elementos da natureza. Era uma poesia de alguém que nasceu no campo, que viveu a terra, que pisou a terra com os pés descalços e viveu profundamente a natureza. Mas é curioso que as influências dele revelam-se também nas suas escolhas poéticas. Ele foi tradutor, foi um grande tradutor. Um grande tradutor. O Herberto Helder também foi um grande tradutor,
Mas ele não se fica atrás, como tradutor, não se fica atrás do Herbert Welder. Eu, como você falou há pouco da mãe, e disse esse poema que ele escreveu sobre a mãe, eu não deixo de referir aqui a tradução que ele fez de grandes poetas, nomeadamente de Ennius Ritsos, que nós já falámos aqui, mas também de um poeta pouco conhecido, um grande poeta da Checoslováquia, ou da antiga Checoslováquia, Vladimir Orlan. Ele traduziu Vladimir Orlan, como traduziu outros grandes poetas, de uma maneira absolutamente extraordinária. E o Vladimir Orlan tem também um poema dirigido à mãe, que traduzido para português pelo Eugênio de Andrade parece ainda mais belo que no original. Eu já ouvi o original recitado sem saber, mas só o som, e digo-lhe, esta tradução do Eugênio de Andrade faz o poema do Vladimir Orlan parecer mais belo em português do que no original. Eu não quero deixar de ler este poema do Vladimir Orlan, de que o Eugênio tanto gostava. Falou-me deste poema como um dos preferidos dele. A mãe. Alguma vez observaste como, ao fazer-te a cama, a tua velha mãe desdobra, estende, alisa, acaricia o lençol, para que não fique nele nem uma só ruga? A respiração, o gesto, a palma da sua mão transbordam de uma tal ternura que do fundo do tempo continua a apagar o incêndio de Persépolis e, presentemente, acalma já alguma tempestade futura no mar da China ou noutro mar desconhecido ainda. É de uma beleza incrível este poema e, no português, na tradução de Eugênio de Andrade, ele soa melhor ainda, confesso que para mim soa muito melhor ainda do que no original. Aliás, ele foi um grande tradutor, não foi só o Vladimir Orlan, ele traduziu de uma maneira também extraordinária, maravilhosa, os fragmentos e poemas de Safo, uma obra que eu tenho aqui e que nesta edição das obras dele, da Limiar, uma edição notável, pena foi, esta editora acabou, mas com uma capa do Armando Alves, é algo de uma beleza incrível, que retrata a beleza da poesia do Eugênio de Andrade. A brancura, a simplicidade, a beleza profunda, uma beleza grega, digamos assim, uma beleza como a beleza da poesia de Safo. É este o poema, o fragmento 75 de Safo. É um mal morrer, e os deuses bem o sabem. Se assim não fora, eles próprios morreriam. É de uma beleza, e a tradução é absolutamente fabulosa de Eugênio de Andrade. Portanto, ele, além de grande poeta, foi um grande tradutor. E também eu penso, poderia dizer que também, ao ser tradutor, ele enriquece enriquece a sua poesia, porque traz modos diferentes. Ele, a partir do momento em que ele traduz Safo, a poesia dele é mais relevante no corpo. Ele introduz a constante do corpo, algo que ele era muito mais da natureza. E eu achei interessante quando pesquisei, quando estudei um bocadinho esta relação, e achei muito, muito curioso. E ele compara as estações do ano com as estações da vida do homem. A primavera, não é? Por isso, ou seja, a infância, depois o verão, a fase da adolescência, o calor. E achei bastante interessante esta comparação, e precisamente o inverno com a morte.
Não que ela seja, isto é uma metáfora, mas esta preocupação que ele sempre teve também com as constantes da vida, como nós também temos, e como ele conseguiu traduzir isso em poemas, que são todos diferentes, mas como ele viveu esta poesia como homem, como corpo. Sim, até porque já agora Safo era dita que era lésbica, gostava de raparigas. Isso não é absolutamente certo, os historiadores não dão isso como certo, dão como certo que ela seria a diretora de um colégio para raparigas em Lesbos. E não propriamente, não quer dizer, os poemas de amor dela são dirigidos a mulheres, mas sobretudo não há certeza absoluta de que ela fosse lésbica, digamos assim, mas... Haja uma distorção nessas duas... com esses dois... Sim, mas há aí também uma proximidade de ideias, porque o Eugénio, as pessoas sabem, era homossexual e ele sofreu por isso, sofreu essa discriminação social que sobre ele, esse estigma que sobre ele era lançado, inclusivamente no Rosto Precário, ele confessa o seu sofrimento por esse estigma e realmente há aí uma passagem da terra para o corpo, para a intimidade, sobretudo a partir desta tradução dos poemas de Safo. Fragmentos, são sobretudo fragmentos, porque o que restou foram sobretudo fragmentos de Safo. Diga. Tem-nos mais algum fragmento de Safo que seja também relevante ou que nos leve para estas montanhas de Eugénio de Andrade, ou seja, subirmos e descermos um pouco esta paisagem? Eu podia nomeadamente, ler este fragmento. E novamente o meu desejo voa à tua roda, ó bela. Basta-me ver a tua alva túnica para arder de amor e ser feliz. Eu, que tanto me queixei da tua beleza, a Afrodite. É uma tradução belíssima também e que revela este incêndio do amor e esta paixão pela beleza de Eugénio de Andrade e de Safo também. Claro, que podia ser de e na sequência disso, inclusivamente, uma das obras dele é As Palavras Interditas, em que, de certo modo, é um pouco autobiográfico este poema, mas de uma beleza incrível. Desta obra, dá o título a esta obra, As Palavras Interditas, e até amanhã, que reúne os poemas de dois pequenos livros. Eu vou ler, então, As Palavras Interditas, vou dizer este poema que é de uma beleza enorme. As Palavras Interditas. Os navios existem, e existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino, flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca, onde o tempo começa, uma criança passa de costas para o mar. Anoitece. Não há dúvida, anoitece. É preciso partir, é preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza. Ondas de sombra quebram nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas até, meu amor, no halo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. É um poema de uma beleza única, de uma simplicidade e de uma beleza únicas. Um dos mais belos poemas do Eugénio, sem dúvida nenhuma. É o privado de Eugénio, não é? O privado de Eugénio. E eu então vou também
acompanhar, responder com o Obscuro Domínio também, que é uma das publicações de Eugênio, 1972. Amar-te assim desvelado, entre barro fresco e ardor, sorver entre lábios fendidos o ardor da luz orvalhada, deslizar pela vertente da garganta, ser música onde o silêncio flui e se concerta, irreprimível queimadura ou vertigem desdobrada, beijo a beijo, brancura dilacerada, penetrar na doçura da areia ou do lume na luz queimada da pupila mais azul, no olho anoitecido entre pétalas cerradas, no alto e navegável golfo do desejo, onde o furor habita, crispando de agulhas, onde faça sangrar as tuas águas nuas. É muito bonito. O privado de Eugênio de Andrade é esta... provavelmente o companheiro, o amante, teria olhos azuis, até porque o olho azul é algo que quase toda a sua poesia ele é desvendado, é revelado com frequência. Também são pequenos pormenores, mas que eu achei interessante a cor azul, né? Porque também é um... Que era a cor preferida dele. No fundo era o azul do céu da sua aldeia. Nós sabemos que aquela zona do Fundão é uma zona do interior de Portugal, zona raiana, de um clima não tem com muito tempo de sol e muito tempo de céu azul, e isso é nítido na poesia do Eugênio. Na poesia do elemento azul. Eu não sei se o Henrique também terá outras curiosidades, outras preciosidades para nos desvendar neste nosso espaço de eu também tinha outro poema que revela precisamente um poema de Matéria Solar, desta obra Matéria Solar, que revela precisamente a ligação dele ao sol, aos elementos essenciais. Cala-te, o amor arde entre os lábios e o amor não contempla. Sempre o amor procura, taqueteia no escuro. Esta perna é tua? É teu este braço? Subo por ti de ramo em ramo. Respiro rente à tua boca. Abre-se a alma à língua. Morreria agora se me pedisses. Dorme. Nunca o amor foi fácil. Nunca. Também a terra morre. Outro poema belíssimo do Eugênio. Mas queria dizer você algum? Sim, alguns dos seus preferidos. Eu não sei qual é o preferido, porque realmente seria quase impossível poder... É interessante a forma como ele aplica o erotismo. Em poema, ele consegue jogar o romantismo e o erotismo em poemas que os torna tão deliciosos. Eu gostava de ler também talvez a Serenata, para ser algo mais romantizado e não tão erótico, mas que acaba também por ir de encontro ao que Eugênio também nos presenteia. A Serenata. Venho ao teu encontro a procurar bondade, um céu de camponeses, altas árvores onde o sol e a chuva adormecem na mesma folha. Não posso amar-te mais, luz madura, espaço aberto, não posso dar-te mais do que te dou, sangue, insônias, telegramas, dedos. Aqui estou, fronte pura, rodeado de sombra, de soluços, de perguntas. Aceita esta ternura surda, entre jasmim aprisionado. Nos meus lábios, melhor. No fogo, talvez no pão, talvez na água, para lá dos suplícios e do medo, tu continuas matinalmente. Isto é um extrato da sua antologia O Até Amanhã, de 1956. Eu acho isto também muito bonito, é romantizado, mas tu continuas matinalmente. É quase como tu continuas o nosso espetar, a minha vida. Quando eu acordo, tu és o meu sol. Né?
Na sequência desta ligação dele à terra e aos elementos, mas também aos animais, àquilo que é, e aos frutos. Aliás, o primeiro poema dele chama-se As Mãos e os Frutos. O primeiro poema, a primeira obra dele é intitulada As Mãos e os Frutos, como é sabido. E essa ligação dele àquilo que é elementar está aqui muito presente nestes poemas que eu vou ler, nomeadamente este poema que vem na Memória de Outro Rio, que é prosa poética, um belíssimo livro, dirigido às cabras. O título do poema é As Cabras. Por toda a parte onde a terra for pobre e alta, elas aí estão, as cabras. Negras, muito femininas nos seus saltos miúdos, de pedra em pedra. Gosto destas desavergonhadas desde pequeno. Tive uma que me deu o meu avô, e ele próprio me ensinou a servir-me, quando tivesse fome, daqueles outros fartos, mornos, onde as mãos demoravam vagarosas antes da boca se aproximar para que o leite se não perdesse pelo rosto, pelo pescoço, pelo peito até. O que às vezes acontecia, quem sabe se de propósito. O pensamento na vulvazinha cheirosa. Chamava-se Maltesa. Foi o meu cavalo e não sei se a minha primeira mulher. É esta ligação Telúrica, à terra mesmo. À terra, aos elementos da terra, aquilo que liga o homem, que é um intermediário, de certo modo os animais são intermediários entre o homem e a terra também. E esta ligação é profunda, é eterna, é uma ligação profundamente amorosa, como ele mostra aqui. Eu poderia ler também, tem outro poema. E também como que se a cabra fosse o primeiro feminino, não é, que ele encontra. Sim. A cabra seria o primeiro feminino. Ou seja, a cabra, mulher com os seios fartos, com os seios que alimentavam a criança que ele era. E ele nunca mais esqueceu, pela vida inteira, amou as cabras como memória de infância. Outra referência dele é o galo. Neste poema do livro Vertentes do Olhar, o poema Harmonia do Mundo. Canta no quintal do vizinho o galo. Tu e ele fazem parte da mesma harmonia. São irmãos nessa fome de viver. A vida tem uma só expressão. Essa onde o galo canta. Essa onde tu o escutas comovido, sabendo que a noite não o pode conter. Este comércio subtil de lábios e fontes, este coral de sapos e ralos que não pode morrer, mesmo que um dia o galo deixe de cantar, ou tu de ouvir, meu querido Horácio. É uma referência ao animal, ao galo, o galo que no fundo significa a aurora, o erguer do sol, porque o galo canta ou antecipa o nascer do sol, e também é Horácio, um poeta latino de que ele muito gostava. Finalmente, eu iria ler um poema também sobre, finalmente, e a propósito também desta ligação dele à terra, eu iria ler um poema dele sobre as amoras. As amoras. O meu país sabe as amoras bravas no verão. Ninguém ignora que não é grande, nem inteligente, nem elegante o meu país. Mas tem esta voz doce de quem acorda cedo para cantar nas silvas. Raramente falei do meu país. Talvez nem goste dele, mas quando um amigo me traz amoras bravas, os seus muros parecem brancos. Reparo que também aí, no meu país, o céu é azul. É um belíssimo poema dele, um poema todo sensação,
todo, muito todo visual luz, também. todo ligado à terra, todo ligado ao sabor das amoras, ao azul das amoras também, que estão entre o vermelho, o azul e o negro, que são uma criação do céu e do sol. Ser o vermelho, podia ser o vermelho do Caravaggio, não é? É esta relação da cor na poesia de Eugênio de Andrade, e estes retratos, nós conseguimos fazer aqui os frames, quase que perceber, quase que como realmente umas pinturas, e ele descreve com palavras, mas também com imagens que podem ser pinturas. E agora, será que é a minha vez? Eu posso ler o Sal da Língua? Não é pimenta na língua, mas já serão dos últimos livros, para além do Ofício da Paciência e o Pequeno Formato. Mas o Sal da Língua também é um poema bastante referenciado, mais conhecido, mas também será interessante eu, se pudesse ter esta oportunidade, e aproveitar o Sal da Língua. Escuta. Tenho ainda uma coisa a dizer. Não é importante, eu sei, não vai salvar o mundo, não mudará a vida de ninguém. Mas quem é hoje capaz de salvar o mundo? Ou apenas mudar o sentido da vida de alguém? Escuta-me, eu não te demoro. É pouca coisa, como a chuvinha que vem vindo devagar. São 3, 4 palavras, pouco mais. Palavras que te quero confiar, para que não se extinga o seu lume breve. Palavras que muito amei e que talvez ame ainda. Elas são a casa, o sal da língua. Termina como se ficasse qualquer coisa no ar, não é? Fica suspenso. Não é? Palavras que muito amei e que talvez ame ainda. Elas são a casa, o sal da língua. Isto Ele deixa-nos continuar o poema. Penso, assim, isto é um Eugênio contemporâneo, assim, ele já estava com este, seria uma outra fase da poesia dele ser bastante revolucionária também no aspecto deste crescimento como pessoa e como identidade poética, que para nós vai ser sempre, e poetas do mundo também têm essa missão de revelar do mundo, mas os portugueses, os nossos, também de uma forma muito mais, se calhar muito mais próximas, com alguma ternura. Muito afetiva, porque eles estão ao nosso lado. No nosso sangue, no fundo da nossa bandeira, porque é um pouco também de revelar para os outros o nosso orgulho, a nossa vaidade, não é? de também pertencermos a um país de poetas. Sim. Olha, e eu vou terminar, estamos no fim do nosso programa, eu vou terminar só com um belo poema intitulado O Último Poema, da obra Rente ao Dizer. É Natal. Nunca estive tão só. Nem sequer neva como nos versos de Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os diospiros ardendo na sombra. Quem assim tem o verão dentro de casa não devia queixar-se de estar só. Não devia. E terminamos assim. Eu então vou também responder com um pequenino, e que será também uma reflexão, que é das mãos e dos frutos, e em que Eugênio diz: somos folhas breves. Somos folhas breves, onde dormem aves de sombra e solidão. Somos só folhas e o seu rumor, inseguras, incapazes de ser flor. Até a brisa nos perturba e faz tremer. E por isso, a cada gesto que fazemos, cada ave se transforma noutro ser. E a terminar esta nossa sessão com este final de Eugênio de Andrade, que é uma reflexão.
e muito obrigada pela sua presença, por estes momentos maravilhosos que nos fez acompanhar com o Eugénio de Andrade, e até uma próxima sessão neste Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista de Comunidade. Muito obrigada e bem-aja. Poetas do Mundo, a grande poesia na Rádio Transforma.